Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 12 a 17, cujo título é Filhos e Herdeiros. Vejam bem, eu vou ler na minha Bíblia de estudo, mas existem alguns versículos que estão escritos em outras versões, a Bíblia Viva, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. E sempre que isso acontecer, eu vou ler as duas versões para que torne mais compreensível o texto, correto? Então comecemos com o versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito da seguinte maneira: portanto, meus irmãos, temos uma obrigação, que é de não viver de acordo com a nossa natureza humana. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Em nenhum estágio da nossa peregrinação terrena, nós podemos dispensar o poder do Espírito de Deus para nos libertar dos feitos do corpo, a natureza humana, o velho homem, a velha criatura. O versículo 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ora, existe uma outra função do Espírito Divino que é ainda mais bendita, se nós podemos dizer assim. Ele está desejando nos guiar, impulsionar as nossas ações, inspirar os nossos propósitos e moldar o nosso caráter. Quanto mais nos submetemos a Ele, tanto mais profunda se tornará nossa consciência daquela relação filial para com Deus, que está expressa no clamor Abba, Pai. A escritora adventista norte-americana Ellen G. White, no seu livro Caminho a Cristo, ela escreveu o seguinte. Eu vou parafrasear. Não podemos mudar nosso coração. Não podemos, por nós mesmos, consagrar a Deus as nossas afeições, mas podemos escolher servi-lo. Podemos dar-lhe a nossa vontade. Então, ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo o seu beneplácito. Deste modo, toda a nossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Nossas afeições centralizar-se-ão nele. Nossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aqui está a Bíblia na linguagem de hoje. Porque o Espírito que Deus tem dado a vocês não os torna escravos e não faz com que fiquem com medo. Ao contrário, o Espírito os faz filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E na versão da Bíblia Viva está escrito o seguinte: o Espírito Santo de Deus fala ao íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. Amém? Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém de novo. Notemos aqui um maravilhoso clímax. Se nos submetemos ao Espírito de Deus, Ele nos conduzirá aos tesouros divinos e nos dirá para nos apropriarmos dos infinitos recursos que são guardados para nosso uso pessoal, não na vida futura, mas nessa vida ainda. Amém?
No versículo 14, um pouco acima, nós lemos guiados pelo Espírito. Mas infelizmente nós sabemos que nem sempre as coisas saem tão certinhas assim, não é verdade? O escritor Fritz Heidenur escreveu o seguinte, eu vou ler. O cristão realista está preparado para derrotas circunstanciais, mas ele nunca bate em retirada definitivamente. Seria preciso que a pessoa fosse perfeita para andar continuamente no Espírito, sem dar nenhum passo em falso. Há uma completa carência desse tipo de pessoas perfeitas deste lado da eternidade. E ele continua. O que você pode fazer é iniciar cada dia com uma decisão definida de que, pela fé, você andará no Espírito e não viverá somente para agradar-se a si mesmo. Quando você pecar, confesse-o no mesmo momento, assim que reconhecer o seu erro. E mantenha-se no mesmo momento andando no Espírito. Para alguns cristãos, o andar no Espírito é algo muito efêmero, muito curto, passageiro, rápido. E a causa dessa duração é só porque ele não tem a coragem necessária para admitir perante Deus e perante os outros os seus erros, de que ele está errado. Portanto, não ponha as coisas em ordem para poder prosseguir a partir daí. Meu querido amigo, minha querida amiga, se realmente você deseja andar no Espírito, ninguém está no seu caminho, senão você mesmo. Então, dê o primeiro passo e vá em frente. Faça isso, pense nisso e que Deus te abençoe.